Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leônio e você está aqui em mais um Divinamente Podcast, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus, nós queremos a mente de Cristo. Porque saúde mental é a mente de Cristo, pensar o que ele pensa, sentir o que ele sente. E hoje, essa conversa vai ser uma conversa sobre cura interior, sobre cura da alma. Tem uma convidada especialíssima, muito gabaritada, com uma produção não apenas literária, mas de vida, um fruto maravilhoso para entregar para nós. Você vai ser muito abençoado ao conhecê-la, então fica aí para o nosso podcast de hoje. Doutora Luísa Hayashi Endo, seja muito bem-vinda. Prazer aqui com prazer você. É todo meu, uma honra muito grande. Já faz tempo que eu te acompanho. Que legal, Gosto de ouvir, acho muito legal, muito bom. Então é uma honra estar aqui com você. A honra é toda minha e agora conhecendo um pouco mais, também conhecia do Instagram, mas não conhecia todas as obras, já estou cheio de vontade de mergulhar aí nos livros e conhecer mais. E tenho certeza que nosso papo aqui vai abençoar muita gente, vai ser cura para muita gente. Mas antes da gente entrar de fato no assunto cura, no assunto alma, no assunto interior, queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória. Como é que foi o encontro com Jesus? Como é que vem? Já vem de família cristã? Não? Conta um pouco da Luísa antes da doutora Luísa. Eu sou de uma família Hayashi, né? Família de 8 filhos e eu sou a penúltima da casa. Então, o que eu sei e conheço dos meus pais, assim, algumas coisas que a gente ouvia contar, né? E sei, meus pais eram cristãos, meu pai se converteu no Japão e através de um missionário inglês. E daí ele era de uma família nobre, meu pai estudou odontologia no Japão e daí ele foi deserdado. Ele estava prometido para casar com uma pessoa também da nobreza lá, né? Ele era da família de samurais, né? E aí ele desfez o casamento, não o casamento, o trato, né? Aí ele foi procurar uma esposa cristã. E foi numa igreja Holiness, que a igreja Holiness já acontecia lá no Japão, tinha algumas pessoas. Aí ele conheceu minha mãe. E depois, com o tempo, ele sentiu o chamado de vir para o Brasil, a época que o pessoal do Japão estava vindo para o Brasil, e ele sentiu o chamado de vir evangelizar os japoneses aqui para o Brasil. Então, ele e a minha mãe e minha irmã mais velha, não me lembro direito se eram 9 meses, 11 meses, mas vieram com ela pequena ainda, deve ser 1 ano de idade, menos de 1 ano, e vieram para o Brasil. Ele veio para Manaus, onde ele conhecia um dentista. Ele veio já com todo o equipamento dentário para trabalhar. E lá ele teve a malária e teve que ir para São Paulo por causa do tratamento. Em São Paulo ele conhecia mais um amigo dentista. E esse já era formado em São Paulo mesmo. E ele começou a trabalhar junto e ao mesmo tempo que ele trabalhava, ele evangelizava. E foi abrindo a casa para evangelizar as pessoas. Teve contato com uma pessoa que já trabalhava com os americanos, que era da Igreja Metodista Livre. E aí eles abriram a ala japonesa. Então, meu pai fundou a Igreja Metodista Livre Japonesa lá em São Paulo. Porque o outro acabou falecendo, que ele tinha tido contato, né? Acabou falecendo, ficou meu pai. Então, eu nasci dentro de um lar cristão, muito pessoal bem japonês, né, com a cultura japonesa. E então eu sou a 7ª. É a 7ª, são 8. Somos em 8. Então tem a minha, tinha uma irmã mais velha, essa que veio do Japão, ela faleceu. E tenho uma irmã em Campinas. Quantos nasceram aqui no Brasil? Então, todo o resto, porque a Só única uma japonesa. Uma japonesa. Os outros 7, todos brasileiros. Nasceram, E sendo que os 3 últimos, que somos a Sara, a mãe do Teófilo, né? Eu e o meu irmão João, nós nascemos
lá na Liberdade. Então eu brinco que eu falo que eu sou japonesa porque nasci na Liberdade. Mas eu nasci lá numa casa grande, onde meu pai já recolhia alguns japoneses que queriam fazer seminário, que não tinham onde morar, tal. A casa era grande, ele recolhia as pessoas ali, acolhia lá dentro da casa. E meu pai, por não poder revalidar o diploma dele, ele abriu um laboratório de prótese dentária. Então, ali ele trabalhou muito tempo, também levava as pessoas que ele conhecia para ir trabalhar lá, para ajudar também. Então, foi assim que a gente foi crescendo. Legal. E eu cresci falando japonês, lendo Bíblia em japonês, orando em japonês, dentro da colônia japonesa em São Paulo, né? Mas encontro com Jesus, eu tive assim um encontro sui generis, né? Porque eu tive um problema de pele e era um problema que eles não conseguiam resolver, porque eles não confiavam nos médicos do Brasil. E foi um problema muito sério, eu tive muita ferida, muita coisa. E aí entrou aquela questão da cultura japonesa, né? O preconceito, ai, não mostra pra ninguém como você tá. Aí eu entrei numa fase ruim de insegurança, de timidez, aí eu fiquei... E também revolta, né? Então, na minha revolta, não quero nada de Jesus, porque eu não conseguia dividir, né? Separar o que era a cultura e o que era o cristianismo, né? Então, eu olhava, assim, a família como uma família que tinha preconceito com relação à minha pessoa, né? Então, pelas feridas, pelo que estava acontecendo, os problemas, né, que eu estava causando à família. Isso com quantos anos? Eu tinha, acho que era de 7 para 8 anos. Foi todo um período que, sem diagnóstico. Mas bem nova. Sem diagnóstico, porque minha mãe levava para a farmácia. Aí eles mandavam passar pomada de sulfa, você sabe, né? Só piorava a situação. E daí que só fui no médico quando eu tinha que fazer meu exame de admissão, que aí precisava de um atestado médico. Aí meu irmão, que já fazia medicina lá na USP, ele conseguiu um dermatologista e me levou para me dar um atestado para poder fazer o exame de admissão. Mas nesse período eu andava com muita revolta, muito brava com a vida, não queria saber de Jesus nada. E aí, quando a gente tinha férias, escola bíblica de férias. Na escola bíblica de férias, eu queria ir muito para jogar vôlei e tênis de mesa, que era o que eu gostava de fazer. Fazia com a colônia japonesa, eu jogava ali. E aí eu me encontrei, assim, cruzei com a minha mãe, né? Ela disse, já entregou a vida para Jesus? Eu falei, não. Ela disse, tem que entregar, senão você não tem mais jeito. Aí... acho que caiu a ficha, né? Eu fui assistir uma reunião de um senhor pregando em japonês, um estudo bíblico. E eu comecei a falar com Jesus, Jesus precisa dar um jeito para mim, né? Eu preciso ter um jeito. E o Espírito Santo começou a trazer convencimento do pecado, eu com Jesus ali. E eu comecei a confessar os pecados. E como veio o choro, né? E não era nada... triste o que estava sendo pregado ali. Eu comecei a folhear a Bíblia para dar uma disfarçada, abri em Filipenses capítulo 3, 13 e 14, né? Agora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Não entendi muito. Eu olhei e falei assim, bom, alvo deve ser... é Jesus. Vocação, acho que ele está me chamando. Palavras que eu consegui pegar um pouquinho. Mas naquela hora eu fiz uma entrega. Falei, não, minha vida vai ser para Jesus. E à tarde, eu tive um tempo, porque era escola bíblica, e uma missionária americana abriu a Bíblia em Filipenses, capítulo 3, 13 e 14. E começou a dar a explanação do que aquilo significava. A hora que eu falei, Jesus, o Senhor existe, o Senhor está falando comigo. E foi uma entrega total mesmo, radical. Eu falei, não, daqui para frente minha vida vai ser para Jesus. E aí, nesse primeiro livro, eu conto, porque tem muitos episódios interessantes aqui. Vou mostrar ele aqui. Porque eu era terrível, então eu tive Deus faz infinitamente mais. Então, tem uma história da minha vida e depois o processo de cura, né? E aí eu precisei mesmo
de Jesus tremendamente, né? Mas eu sabia uma certeza que eu precisava de Jesus, eu ia viver para Jesus, isso foi uma coisa muito forte em mim. E aí eu fui acertando tudo que estava de errado, né? Então, quem tiver interesse vai dar até risada aqui de ver as coisas que eu andei aprontando, né? Esse aqui é mais testemunhal, então ele conta o seu testemunho. processo de cura. E também, depois eu comecei a estudar o que é a cura, né? Dentro da Bíblia, né? E aí eu comecei um processo de mudança de vida. Só que deixei de fazer as coisas erradas, mas eu cresci com complexo de inferioridade, timidez paralisante, né? Insegura. E eu falava, Jesus, não é possível. Se o Senhor tem vida abundante, deve ter mais alguma coisa que eu não estou conhecendo. E eu fiquei perseguindo isso. Achava que eu nunca ia conseguir fazer nada, nunca ia ser nada na vida, porque dentro de casa também, todo mundo estudando muito, né? Meus irmãos todos entrando na faculdade, tudo na USP, né? E eu repeti de ano, eu não conseguia estudar, eu tinha um bloqueio para estudar. E então, assim, não tinha futuro, né? Por isso que quando eu escrevi Deus faz infinitamente mais, é porque ele fez mesmo. Foi demais. Eram muitas feridas no corpo e na alma. Depois que eu entrei eu fui para esse médico, depois aí meu irmão estava na USP, ele disse, olha, ele já estava no 4º ano, eu estava começando a entrar na faculdade, ele disse, olha, eu tenho um professor dermatologista e eu vou te levar lá. E foi a primeira vez que alguém fez um diagnóstico correto, porque aquele outro que ia dar o atestado, ele disse para minha mãe assim, ela está com escabiose. E minha mãe não entendia bem o português, né? Ele falou assim, o que é escabiose? Falou assim, resumindo, sabe aquela doença que cachorro tem? De sarna, é aquilo. Então, aquilo, assim, piorou muito, né? Uma família japonesa toda bem estruturada ali, né? Alguém com escabiose lá, com a sarna do cachorro, né? Então, aquilo ali foi uma parte bem difícil para eu enfrentar. A família também, eu entendo, né? Que foi difícil. Mas aquilo gerou em mim muitas marcas. Muitas marcas. E Deus fez infinitamente mais. Dentre tantas coisas, hoje, doutora Luísa é pastora da Igreja Viva Campinas. Igreja Viva Campinas. É médica otorrinolaringologista com uma longa trajetória acadêmica pela Unicamp, mestrado, doutorado, enfim. Livre docência. Aposentou e zerou o jogo, né? Chegou em tudo que podia ter chegado. É mãe de 2 filhas e tem 4 netos. 2 filhas, a Priscila pastora, a outra também, né? Já foi pastora da Hilson lá em Que demais! Em New 2 Jersey. pastoras. Esse é o maior dos currículos, né? Uma família rendida a Cristo. E meu marido, eu conheceu Jesus na faculdade comigo. Que legal! Vocês fizeram na Unicamp juntos? A gente entrou na faculdade de medicina em 66. Então, 66? 66. Uau. Meu Deus, talvez aqui dos que estão assistindo, se tiver uns 10 que nasceram depois de 66, a gente raridade. Que nasceu nessa época, né? Vai ser raridade. Mas a gente entrou em 66, nós somos a 4ª turma de medicina. Que legal. E aí logo que eu entrei, eu era líder da Aliança Bíblica Universitária. Então eu fazia estudos bíblicos ali. Às vezes tinha acampamento, né, da ABU. Aí que eu levei meu marido, que era meu colega, meu amigo, né? Levei para conhecer Jesus. E depois virou meu marido. Que legal. Então, que legal. Se conheceram na faculdade? Conheci na faculdade. Entregou, foi você que apresentou Cristo a ele. E aí casaram, e hoje quantos anos de casado já? O ano passado fizemos bodas de ouro. Uau, que demais, que demais, que demais. 50 Parabéns. anos de casado. Hoje a gente tem que celebrar tanto bodas de ouro, porque é tão raro a gente ouvir falar de um casal que completou as bodas de ouro, né? Que a gente devia parar tudo e falar, peraí, vamos conversar, explica pra nós. Não vamos nem falar do resto, vamos falar como é que chega nas bodas de ouro em um mundo como esse que a gente tá vivendo ainda. Parabéns, viu? Parabéns pela linda família. O Deus colocou o Mário na minha vida, que foi uma bênção também. Porque ele sempre me apoiou em todas as
na minha carreira, né, Sim. universitária, porque eu fui para o Japão fazer estágio, porque eu queria otorrinolaringologia infantil, que não existia em São Paulo, né? Até eu fundei esse departamento lá dentro da Unicamp. Uau. Mas para isso eu tive que me formar, estudar. Sim. E às vezes as pessoas perguntam como que você deixa as crianças. Eu falo, eu tinha um marido pediatra, ele ajudava. Muito bom, muito bom. As crianças tinham quantos anos quando foi esse estágio no Japão? Quando eu fui em 86 para o Japão. Acho que a Pri tinha quantos anos? Estou olhando para ela porque ela está aqui. Então, ela nasceu em 75, né? Tinha 11 anos. Mas assim, desde pequena eu tive que sair muitas vezes, né? Sim. Então, porque eu comecei a fazer pesquisa em amígdala e adenoide. Porque era uma coisa que eu ia no centro cirúrgico, a gente aprendia ali, né? Tira e joga no lixo. Né? Eu falava, ué, não é possível, deve ter alguma função. E eu comecei a estudar a parte imunológica do tecido linfóide, do anel linfático, e foi muito de Deus, porque os japoneses eram os pesquisadores mais conhecidos em amígdala e adenoide. E existe até simpósio só de amígdala e adenoide. Amígdala e adenoide. E aí, o professor, eu comecei a otorrinopediatria, fiz um pouco de estágio no Japão, e esse professor, eu falei para ele assim, tem um pesquisador famoso aqui no Japão, né, sobre amígdala, e eu queria um dia conhecê-lo. Ele falou, eu conheço ele. E a gente pensa que ele fala, eu conheço, vou te apresentar uma coisa, mas é de Deus, né, porque no mesmo ano, acho que fui em junho para lá, porque ele me convidou, quando eu voltei, acho que para setembro, nesse intervalo, o pesquisador japonês, Dr. Tabata, ele falou assim, eu sou presidente do Congresso de Amígdala na Itália, eu estou te convidando para você participar. Então, assim, foram coisas, milagres que Deus foi fazendo. Eram infinitamente mais ali dali de para Deus. frente, assim, eu comecei a fazer parte e representar a América Latina nesse Congresso de Amígdalas e Adenoide, e toda a minha linha de pesquisa foi dentro disso. Que legal, que legal. Então, Deus foi, assim, muito gracioso, né? Sim. E pude evangelizar bastante na faculdade também. Sim. Mantive sempre estudos bíblicos. Depois a igreja foi crescendo dentro de casa. Então foi muito, muito bom ver Deus agindo, né? Que demais, que demais. E o assunto cura, ele esteve presente desde a conversão, talvez? Ou do entendimento? Não, como é que foi? Eu passei todo o tempo de faculdade sem fazer uma pergunta para um professor. De vergonha, não conseguia. O primeiro ano da faculdade eu quis desistir, porque eu fiquei de dependência de histologia. E eu falava, eu não vou conseguir, eu vou largar, né? Vou largar essa faculdade. Acho que o odonto é melhor para mim. Meu pai é dentista, minha irmã é dentista, meu irmão é dentista. E aí meu irmão, que é médico, ele, não, você vai continuar, eu vou te ajudar. Ele falou, mas você é tão inteligente, você foi tão bem. Ele falou, não, sabe aquela época que eu ia nadar lá na USP? Que minha mãe elogiava, né? Que ele saía de livros na mão, com livros na mão, minha mãe falava assim, olha, até nas férias ele vai estudar, né? Ele falou assim, eu tava de dependência. Eu falei, tá bom. Ele falou assim, então, eu também passei dificuldade, eu vou te ajudar. E foi assim que ele me estimulou a continuar a faculdade. Mas foi muito difícil para mim. Adaptação, sair de São Paulo, morar em Campinas, apesar de que eu tinha uma irmã lá. Mas eu tinha minhas crises de depressão, e hoje eu até imagino, né, que seja TPM, que a gente nem falava disso naquela época, e eu tinha minhas crises, e nessas crises eu falava, Jesus, não é possível viver assim. Tem que ter um jeito para eu sair para uma vida abundante. E eu ficava sempre pedindo, Deus, deve ter alguma coisa a mais que eu não estou conhecendo. E eu me casei, e já estava, acho que em 76, já estava casada, a Priscila já tinha nascido, e eu ouvi falar que tinha uma missionária americana lá em Campinas que orava por cura da alma. Aí eu fui procurá-la.
ela me deu primeiro um livro para eu ler sobre o dom da cura interior, que eu tenho até hoje guardado. E lá a autora, que era até parente do irmão do Jimmy Carter, ela começa contando do casamento. Ela disse: cada um leva sua história para o casamento, Uhum. resolve casar como adultos, mas aí começam a aparecer os problemas porque você leva a criança interior ferida, o adolescente ferido. Casa com adulto, mas leva o pacote. Leva. Aí eu me enxerguei. Quando eu me enxerguei naquilo, fui procurá-la para pedir oração por todas as lembranças difíceis que eu tinha passado. Mas naquela época, as igrejas não aceitavam cura da alma. Então eu falei: agora eu vou estudar a Bíblia e vou buscar o que é a cura da alma. Deve ter algum lugar. Então, aqui nesse livro eu escrevo porque eu fui pesquisando o que era a doença, a enfermidade, né? A enfermidade vem da palavra enfermo. Então, até o Paulo usa, né? Aquele que é enfermo na fé, então no sentido de é fraco na fé. E também tantos lugares escritos, né? Jesus passava por toda a Judéia, Galiléia, curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então, eu entendi que a enfermidade tinha a ver com a alma. Tá. Que não tá firme. Aí eu falei: vou estudar e vou começar a pesquisar tudo que tem na Bíblia para poder dizer para as pessoas que existe isso na Bíblia, né? Então, na verdade, assim, eu escrevi e fui fazendo pesquisa sobre isso. Também comecei, de repente, me despertei para heranças da família, porque eu vi coisas que eu estava assim achando ruim da minha família, era mais cultura japonesa. O rigor, a rigidez, tudo. Então eu vi os valores eram da cultura japonesa. E aí eu entendi quando fui ler Pedro, né, que Jesus não foi por meio de ouro ou prata, mas fostes resgatados da vã maneira de viver que por que tradição legaram seus pais. recebeste de vossos pais ou pelo fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Eu falei: tá aqui a resposta da herança. Aí eu comecei a trabalhar com a libertação de heranças, né? Então aí eu fui caminhando nisso, quer dizer, concomitantemente com toda a minha carreira universitária, eu estava sempre trabalhando com cura interior. Com cura interior, estudando, lendo, tudo quanto era livro que via, eu lia, né? E tanto é que hoje eu faço parte da Beth Eu Souza Brasil, esqueci de falar isso, eu sou da equipe da Beth Eu Souza, que trabalha com cura, salvação e libertação, né? Mas foi assim, um milagre de Deus, porque daí eu comecei a perceber, porque eu fui fazer o mestrado lá no Instituto de Biologia, não tinha mestrado de medicina ainda, eu estava em formação. E fui fazer o mestrado com uma pessoa muito inteligente. E eu com um complexo, falei: eu não vou conseguir. E eu lembro que ela falou assim: quando que você vai fazer sua tese? Eu falei assim: não preciso. Ela falou assim: não vai precisar? Eu falei: não vou precisar. Eu falei: por quê? Eu falei: Jesus vai voltar. E eu ficava torcendo para Jesus voltar, porque eu falava: não vou conseguir fazer nada. Então foi uma fase assim que não acreditava em mim, mas eu continuei. E Deus foi me ajudando em todo esse processo, né? Consegui chegar no doutorado antes dessa moça inteligente, né? Então eu falei: nossa, Deus, o Senhor faz milagre mesmo, né? E foi assim que eu fui caminhando e Deus foi mesmo curando, me ajudando. E eu me percebi que eu estava sendo curada quando eu comecei a ir nos ambientes e estava bem. Eu falava: nossa, eu estou me sentindo bem comigo. Então, porque antes eu tentava disfarçar, me sentia mal, eu estou inadequada aqui nesse lugar e tal. Mas de repente eu comecei a falar: Jesus, o Senhor realmente está me curando, porque eu estou me sentindo bem, não estou me sentindo mal, inadequada, então alguma coisa realmente está tendo valor. Aí eu comecei a acreditar muito no poder da cura interior para ajudar a pessoa. Foi uma experiência, foi uma experiência. Não foi só um estudo, não foi um campo de investigação apenas, foi um campo de experiência. Eu não posso, assim, negar como o poder de Jesus Cristo, do Espírito Santo, para vir no passado da gente, curar a ferida. É tremendo. Meu Deus, e só nessa última parte eu fiquei com umas 10 perguntas prontas aqui para te fazer, vou tentar selecionar algumas. Uma delas é essa diferença que você citou entre doença e enfermidade. Você pode falar mais sobre a diferença para quem está hoje olhando e fala: peraí,
Claro Como que assim? Eu achei que era uma mesma coisa. é claro que a gente hoje, né, a gente conhece corpo, alma e espírito, as doenças psicossomáticas, não é nada nenhum compartimento estanque, né, corpo, alma e espírito. Mas no momento que eu estava precisando entender a cura da alma, eu entendi bem o que é, né? A doença seria, fui lá na raiz, né, o nosos, né? Antigamente falava, né, fulano tá no nosocômio, né? Uhum. E eu entendi que a doença dizia muito mais respeito à coisa física. Tá. E a enfermidade era coisa com a alma. Né? Claro que a alma pode afetar o corpo a alma, mas, assim, para minha cabeça, naquele tempo que eu precisava entender, eu entendi claramente, assim, existem doenças na alma que Jesus pode curar. Sim, Então, essa questão da enfermidade e doença, para mim, foi fundamental. sim. Você entender É que… separar que existia, principalmente porque as pessoas falavam que você nasceu de novo, né, as coisas velhas já passaram, tudo se fez, você não precisa mais. Eu vivi esse período, Sim, um período que hoje ninguém fala isso, né? Sim. Mas na minha época, sim. sim. E esse nascer de novo, então, ele coloca a gente nascido da água e do espírito, mas a gente tem ainda heranças, Bagagens que nós carregamos, né? legados que a gente traz. E aí? A gente, Como é que cura isso? Então, eu gosto muito de mostrar assim, a figura das bagagens, né? Tá. Porque realmente a gente traz a bagagem, por exemplo, você viu que eu trabalho com temperamento, né? Sim, Temperamento tem áreas positivas e negativas, mas não tinha antes do pecado, né? Então a gente tem que traz essa bagagem, traz a bagagem dos traumas que a gente vive, a cultura, né? Às vezes até, né, do tipo, e as heranças de família, né? Então tem aquelas familiares, né, que são familiares, porque tanto que você viu, mas existem as trans, né, geracionais, né, que que a você gente não viu, mas estão… estão lá, né? Então a gente começa assim a perceber tudo isso. Então a gente me perdi um pouquinho na pergunta que você tinha feito. Como é que a gente se livra dessas Tá. bagagens? Então, aí eu gosto de trabalhar bagagem por bagagem. Eu falo assim, Legal. não. Tanto é que nesse meu livro aqui no terceiro, eu faço algumas perguntas, sabe, na questão de cura da alma, ou na questão das heranças de família, né, para você descobrir. Né? Ou Legal. pessoa, por exemplo, estou acostumada, estou familiarizada a gritar, né? Porque na minha casa todo mundo grita. Sim, Né? Eu falo estúpido, mas porque nunca ninguém, né, todo mundo foi grosso em casa. Então, são coisas que a gente precisa se Sim. libertar. Mas existe aquelas transgeracionais, que são as iniquidades que a gente carrega, que é o somatório dos pensamentos distorcidos, né, da linha materna e paterna, que você tem que também… Por que a Bíblia fala do pecado e da iniquidade? Preciso trabalhar a iniquidade, que é a raiz de tudo. Né? Então, aí eu vou dando assim um quadro, né? sim. Isso está nesse aqui. Tem nesse Lapidados também, à imagem e semelhança de Jesus. Aí você tem, então, todas essas coisas que você precisa se desvencilhar. Sim. Né? A distorção do macho e fêmea, que a gente carrega. Né? Então, são muitas coisas, né? Então, temperamentos, os traumas, as heranças de família. Então, tem várias outras coisas que vão fazendo parte da nossa Sim. história. Que eu digo assim, você quer ser semelhante a Jesus? Você precisa trabalhar tudo isso. E Porque ser lapidado é de fato ser cortado para Facetado, né? sair a bagagem que está sobrando ali, que está pesando na gente, distorcendo a gente. que rouba o brilho, né? Que rouba o brilho. E interessante essa imagem do lapidar, né? Porque é cortar a gente, é tirar Eu lembro excessos, quando eu né? lancei Bagagem. esse livro, um pastor perguntou para mim assim, doutora, ser lapidado dói? Eu falei, dói se você se mexe muito. Porque você está passando por aquela serrinha ali, se você se entrega Quanto para o mais se tratamento mexe… do Senhor, você não sofre dor, você sente a alegria de ser tratado. Uau. Mas se você começa a se mexer muito, reclamar, daí você perde essa chance de ter o brilho do Senhor, né? Muito bom, muito bom. E talvez tenha a ver com isso o que Jesus diz, que quando nós podemos vir até Ele, nós encontraremos Descanso. um jugo suave, um fardo leve. E aí essa imagem da bagagem, talvez o que pesa tanto na gente, mesmo vindo até Jesus, sejam fardos e bagagens que a gente vai carregando e que a gente não sabe nem como soltá-los.
E a igreja precisa disso, né? Sim. Precisa de ajuda para entender tudo isso. Sem dúvida. Sem dúvida, muito bom, muito bom. E aí, entendemos então, vamos separar bagagem por bagagem. E não dá para fazer isso de uma vez só, é um processo. A gente tem que ir identificando cada bagagem, porque talvez no meio de uma coisa como o temperamento, né? No meio de uma coisa boa tem uma coisa ruim, a gente vai ter que discernir o que é de Deus para nós, o que faz parte da imagem de Deus em nós. E ali, muito perto ali, pode ter uma distorção e uma bagagem que está adoecida e ferida. E eu vou precisar de cautela, de discernimento, de carinho, de atenção. E nesse processo, por onde começar? Qual bagagem você diria que... como é que faz esse processo na prática? Acho que a questão do autoconhecimento é importante, né? Tá. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Eu lembro sempre do Dr. Fábio Damasceno, não sei se você conhece ele, que foi meu professor de aconselhamento, psiquiatra, muito bom. Ele disse, Vou convidar para não ver é aqui. conhecer só Jesus, começa conhecendo você. À medida que você se conhece, porque você conhece Jesus, quer dizer, é uma linha, é a mão dupla, né? Eu conheço Jesus, Jesus me faz conhecer, e à medida que eu vou me conhecendo, falo, Jesus, eu não quero ficar com isso. Então, isso eu acho uma coisa importante. Eu sou muito investigativa em mim, né? Nesse livro aqui, por exemplo, Na Fontes que Nasce no Deserto, eu conto um pouquinho de terapia com Deus, e isso eu faço sempre. Que legal. Conversar com Deus. É que eu fui Essa pro terapeuta. investigação Porque interior. eu fui para um terapeuta numa época que eu precisei muito, né? Só que não dava tempo de falar tudo que vinha, sabe, na cabeça. Eu falava, Jesus, pode deixar, quando eu chegar em casa eu resolvo. A sessão não era suficiente. Eu falei, Jesus, quando chegar em casa a gente resolve, né? Então eu aprendi a conversar com Jesus sobre as coisas que eu estava sentindo. E começou com o medo que eu tinha. Quando ele falou, como nós vamos lidar hoje? Era o medo, estava com medo de dirigir. Só que quando ele falou do medo, eu lembrei de várias situações de medo que eu tinha passado. Né? Então, aqui eu falo disso, também eu falo, ouvindo o que as pessoas falam de você. Né? Porque a leitura que os outros fazem também dá um recado para a gente, né? Sim. Então, eu estou falando, por exemplo, eu dou aqui esse exemplo da questão da indignação. É uma herança de família. Japonês muito correto, né? Faz as coisas tudo direitinho. Aí não tem muita paciência com gente que faz coisa errada, faz burrada, né? E um dia eu ia para uma reunião e meu marido disse assim, eu falei, eu vou falar isso. Meu marido falou assim, não fala não. Eu falei, por que não? Ele falou, porque você fica indignada. Né? E eu não falei nada. Falei, vou falar com Jesus sobre isso. E fui orar e falei, Jesus, por que ele falou que eu fico indignada? De onde que vem essa raiz? E eu fiquei nesse meu tempo de oração, de conversa, me veio a lembrança toda a família, né? Da família japonesa, tudo que é tudo correto. E às vezes, Deus começou a mostrar assim, você sabe que uma pessoa indignada chega a ser chata com os outros, né? Porque começa a reclamar, começa a exigir. E aí eu entendi que era coisa da família. Aí eu tenho uma irmã em Campinas, eu fui lá com ela, falei, Ruth, você lembra de alguma coisa de indignação na família? Ela falou, sim, nós todos éramos muito indignados. Eu falei assim, e aí ela comentou, né, que nós duas conversando, que a indignação leva à crítica, ao orgulho. E aí nós duas, naquela hora, nós falamos, nós não queremos essa herança. Nós duas oramos, pedimos perdão de todos os pecados da família, de indignação, de crítica, e nós falamos, em nome de Jesus, nós desligamos dessa herança, nós queremos o DNA de Deus. Então, quando você fala de como que a gente melhora, eu acho que a primeira coisa, não estar satisfeito com aquilo que você... Ser um inconformado. Tenho que estar... Não se conforme com esse mundo. Tem que chegar ali onde Jesus tem para mim, senão... E vai ser a vida inteira, né? Sim. Porque até hoje tem coisa que vem ali que o Senhor vai lá e mostra ali. Tem mais isso, né? Então, às vezes é uma herança. No caso, era uma herança. Às vezes é um trauma,
né? Então, depois que a gente conhece, por exemplo, não sei, conhece o Ministério Souza? Sim, sim. Tá. Depois que Quero eu conhecer eu mas conheço. conheci, para mim me ajudou muito também, porque a cura interior a gente trabalha muito com o perdão, né? Mas o Souza trabalha com conexão. Uhum. Então, conectar com Deus Pai, com Jesus, com o Espírito Santo faz muita diferença, né? Então, como eu tive muitos problemas ali, né? Então, eu falava, nossa, preciso resolver. Problema, né, com a pessoa do Espírito Santo, que representa a pessoa da mãe, né? Dos irmãos e Jesus, né? Como nossos irmãos, companheiros. E eu estou constantemente falando, Jesus, falta mais alguma coisa para eu te conhecer melhor? É. E eu lembro que um dia eu falei assim, Jesus, eu preciso conhecer melhor o Espírito Santo, porque eu sei que o Senhor veio apresentar o Pai e me apresentar o Espírito Santo, e eu quero conhecer melhor o Espírito Santo, eu acho que está faltando. E eu falei, o que o Senhor tem para me mostrar que eu preciso trabalhar? Aí ele me mostrou e falou para mim, sabe aquele dia que tua mãe disse, você não tem mais jeito? Eu estava lá e disse, você tem jeito. E eu te levei por esse caminho até aqui. Aquilo assim me emocionou, né? Meu E eu Deus. tive que perdoar minha mãe, claro, é o jeito dela falar, mas eu falei, não, eu preciso fazer, mãe, eu te perdoo por você ter falado aquilo para mim, né? Mas nesse momento eu aceito a palavra que o Espírito Santo está me dando. E eu tenho certeza, foi ele que me conduziu até aqui. Então, são experiências de conexão, sabe? A Sim, terapia com Deus, assim, é uma conexão que vai fazendo você ser melhor, sim, né? sim, sim, muito bom. Esse processo de perdoar e conectar vai restabelecendo pontes entre nós E a e Trindade. a Trindade, vai fazendo sinapses, vai É, fazendo essas conexões é, da gente com ele. E essa é a nossa cura, talvez. A nossa é, cura é essa conexão essa conexão, né? Essa inteira com ele. libertação, é. E também, né, a gente sabe que não adianta, como a da indignação, né? Eu sempre falo, eu dou exemplo da indignação, porque eu falo assim, vocês pensam que eu fiquei santa sem indignação de um dia para o outro? Jamais. Porque é o caminho que o meu neurônio faz, né? Agora eu preciso refazer meu É, caminho. E para isso eu preciso toda hora, peraí, você já se desligou. Então deixa essa indignação aí. Então você precisa trabalhar até que eu aprendi a fazer outro caminho, sim, né? Então eu sim, gosto de usar outro caminho, o exemplo do caminho da grama, né? A gente anda pela grama todo dia naquele lugar, você vai sempre àquele lugar, que é fácil. Agora, você quer fazer outro caminho, você precisa caminhar até acabar a é, grama e virar um caminho. é, E a gente faz isso com os nossos neurônios, né? Com as sim. nossas conexões E neurais eu gostei de um termo que você usou aqui, é reeducação e renovação da mente, da né? mente. Nesse livro, Não Andeis Ansiosos. Tá, como? Né? Tem a ver com esse processo de É, reeducação, de recriar, de fazer é. novos caminhos. É, eu aprendi muito isso foi com o meu professor, doutor Danilo Polanco, sobre os 5 temperamentos. Hum, Ele, ele é teólogo, doutor em teologia e doutor em psicologia. E ele foi dar um curso, quando fazia o curso de aconselhamento, e deu 3 cursos de temperamento, né? uhum. E nesse período ele citou um livro que eu fui comprar. Deus Hum. pode mudar seu cérebro. Não sei se você conhece, Sim, sim. do Andrew Andrew Newberg. Newberg. É. E ele fala da Fala da meditação. neuroteologia. Ele fala da meditação, do que Sim, eles fizeram, né? A pessoa que medita tem a área da cognição sim, aumentada. córtex pré-frontal. Até quem fala línguas, ele fez a Sim, comparação. E falou assim, tá tudo, a neurociência só comprova que Deus tem razão, né? Mas aí eu comecei a aprender como a gente, como cristão, eu, religiosa, né? Oro, faço as coisas, tá tudo, parece que tá tudo certinho, mas eu não tinha conexão de ter tempo de meditar, de parar, sabe? interiorizar, né? Descansar a mente. E aí a gente começa a aprender, né, que os neurônios se refazem quando você está meditando, você dá sua pausa. E tem tudo a ver, né, com a reeducação da mente, que você para, tem tempo com Deus e vai falando com Ele, vai, né?
eu falo tudo que passa pelo dia eu falo com ele. Aí eu agi assim, o que o senhor acha e tal, né? E aí depois venho pro café terapêutico, né? Eu tenho umas amigas que eu também falo com Ó, elas, né, sobre isso, né? Porque eu chego e falo. Então tem um tempo de confissão, eu acho que a gente tem que ter esse tempo de confissão de pecados, de sim, fraqueza. Eu tenho minhas amizades que eu faço isso. Então, assim, é um caminhar sim. de terapia com Deus mesmo, né? Que demais. E quando a gente tem esse entendimento, né? Eu gostei muito dessa figura do autoconhecimento e do autoconhecimento, com U e o com L, né? Hum, Porque parece-me que vai dando essa amplitude do evangelho, porque quanto mais eu conheço de Cristo, quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu conheço da grandeza e do quão alto ele pode chegar, para fazer sentido para mim, eu preciso também agora aprofundar o meu coração para que essa amplitude do evangelho de fato seja vivida por mim, uhum, né? Eu preciso conhecê-lo, é, mas eu preciso que ele me faça conhecido para que eu agora encarne tudo que ele tem para mim, uhum, porque um conhecimento só de Deus, sem um conhecimento de mim e sem essa investigação, essa interiorização, sem esse aprofundar do meu coração, vai fazer com que fique um oceano de superficialidade. E aí, uhum, aquelas verdades profundas do Evangelho, quando Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que ele ora para que com todos os santos nós compreendamos a altura, a largura, o comprimento e uhum, a profundidade do amor de Deus que aham, está em Cristo Jesus. Então, a gente precisa dessas 4 dimensões, né? Conhecer a altura dele, aí a gente conhece dele, mas a gente precisa também conhecer a profundidade. E conhecer a profundidade é cavar mesmo, é, deixa eu cavar aqui dentro de mim, deixa eu ver o que uhum, tem, deixa eu ver quais heranças que eu carrego, quais bagagens que eu carrego, o que está desalinhado, o que está distorcido da imagem de Cristo que eu preciso lapidar e eu ter essa visão de que a vida é uma terapia, né? é, Eu preciso fazer uma terapia com Deus o tempo todo. o tempo todo. E sempre tem coisa, viu? Totalmente. Sempre. Até aquele dia, o dia da redenção do nosso É, corpo, nós temos bagagens e lapidações a é, serem, a a serem serem feitas. feitas. E uma coisa que me deixa feliz é quando eu encontro uma coisa que está errada. Dá uma tristeza de você falar assim: puxa vida, eu erro nisso aqui, Uhum, eu falho nisso aqui, eu peco nisso daqui. Mas, ao mesmo tempo, me traz uma esperança, porque o que não é encontrado não é tratado. O que é, não é diagnosticado, essa é a sua história, né? Se é, você não tem um diagnóstico, você não tem um tratamento adequado. uhum, Então, fazer esse olhar de: peraí, deixa eu me investigar, deixa eu me uhum, examinar, deixa eu me procurar, deixa eu me conhecer, né? é. Eu sempre falo, né, que naquele dia que meu marido falou, você fica indignada, eu podia só discutir, né? Não fico Sim, não, tal. ficar na defensiva. Né? Mas não, é melhor se escutar. Por isso que eu escrevi o capítulo Escute o que o Espírito Santo fala e as pessoas falam sobre É, você. Porque às vezes a leitura que as pessoas fazem é importante. Às vezes você não sim, está se enxergando, mas o exato, outro está te exato, enxergando. Então exato. aprenda a receber também aquilo que os outros É, falam sobre você, porque às vezes é um recado que Deus é. está te dando. Exato. Nesse mesmo texto, né, de Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que é com todos os santos que você vai Uhum. conseguir compreender É. a largura, a altura, o comprimento e profundidade. Porque, de fato, a nossa visão está distorcida. Uhum. A gente não consegue ver tudo. A gente não vai conseguir ver um monte de distorções do É. nosso caráter, da nossa personalidade. E que ouvir o Espírito Santo e os outros vai trazer essa visão para nós, para que a gente possa Uhum. aprofundar e tratar o que precisa ser É. tratado, né? Agora eu fico imaginando se antes de eu ser tratada com aquela ferida eu ouvisse aquilo, Hum, como que eu ia reagir, né? A gente fica sim, reativo, né? é, E não é intencional, né? Então eu vejo como também fui aprendendo, né? Porque sim, com a ferida curada você aprende, né? sim, Não, tá bom, tá aqui, mas eu preciso tratar mais isso. Agora, quando é, você tá ferido, você, né, ou afasta ou você começa a ficar bravo e responde, né? é, Atravessado, é, porque mexeu na tua ferida, né? sim, Mas quando a gente tá em Cristo, eu vejo como é gostoso, é. né? Porque A gente cada perde o medo, medo de.
de se achar. É, E de ser é, achado, de encontrar problemas. Parece que é isso que eu percebo quando é desconfortável nesse primeiro momento, mas a graça de Jesus vem e traz uma alegria, uhum, porque eu gosto até das parábolas de Lucas 15, porque elas mostram que elas estão falando da ovelha, da dracma, dracma, estão filho falando do pródigo, filho. E todas elas terminam assim, porque a alegria, a festa, quando um pecador se arrepende e ele diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. perdido. Então, toda vez que eu acho um pecado perdido e É uma ele é alegria, né? achado, é uma alegria. É, É uma alegria, ao mesmo tempo que poxa vida, mas é é um uma alegria, processo, né? né? Esses últimos tempos, assim, o que Deus falou comigo esses últimos tempos foi a questão da performance, né? Hum, E eu não tinha caído a ficha para mim. hum, Mas eu estava também num desses dias falando, Jesus, o Senhor veio para apresentar Deus Pai. Existe mais alguma coisa do Deus Pai que eu preciso, né, melhorar e resolver? uhum, E eu lembrei, porque meu pai é uma pessoa muito boa, boníssima, né? Mas ele, por ser japonês, ele era mais afastado, né? uhum. Então, mais cerimonioso. E eu, para poder conversar com ele, eu tinha dois assuntos, que ele gostava de arte e gostava de estudo, né? Ele Hum. valorizava muito a O conhecimento, a intelectualidade, o intelectualidade. conhecimento, né? Aí, então, eu tinha papo com meu pai quando eu mostrava coisas que eu fazia de arte, costurava, não sei o quê. Ou depois que eu entrei na faculdade, que eu virei docente, aí fiquei a pessoa que ele Orgulho. admirava. Então, eu voltava para casa e contava as coisas para ele, né? E o dia que eu quis largar a faculdade, porque eu não tinha ninguém para cuidar das crianças, eu estava numa fase difícil, minha irmã falou assim: Você contou para o papai? Eu fiquei gelada, falei: Como que eu vou falar para ele? E naquele dia Deus já tinha falado comigo. É, Você está dando mais importância para aquilo que ele fala do que aquilo que eu penso de você. Já foi um tratamento ali, né? Mas esses últimos tempos Deus falou, porque às vezes eu ficava preocupada, eu preciso fazer bem, eu preciso fazer. E daí me veio essa lembrança, falei, não, mas para eu chegar para o meu pai, pai do céu, eu não preciso ter alguma coisa boa para mostrar para ele, porque ele me conhece. E aí naquele dia, foi recente, acho que a Priscila nem conhece minha história ainda, não contei isso para ninguém. Eu falei, desligo dessa performance, Deus Pai, eu não preciso ser ou ter para você ter comunicação comigo. Uau. Então, assim, eu vejo assim, é constante, sabe? Parece que o tempo passa e Qual ele é vai o aparecer. assunto de hoje? É, Essa cura interior. então, assim, foi muito bom, porque aquilo ali também me deu um descanso, sabe? Eu não Ai, preciso ser, não preciso mostrar, não preciso fazer nada, eu sim. preciso ser Foi quem eu mais sou, uma filha de Deus. bagagem A que. identidade de filha de Deus, isso é o que basta e ponto final, Meu né? Deus. Então, você vê, tem bagagem de monte, né? Ainda mais É. com a minha idade, né? Por isso que a nossa vida é tão pesada, né? Porque a É, gente carrega essas bagagens e o convite do evangelho é de fato pra gente se aliviar. se aliviar, encontrar essa leveza e essa jornada de cura é uma jornada de É, leveza, né? E eu queria explorar um tema que é bastante comum a nós, que a gente vira e mexe fala sobre ele, e queria explorar a sua experiência, que é o temperamento. hum, É uma das bagagens que precisamos lidar. é, Fala um pouco sobre os tipos de temperamento e é. como eles trazem esses pontos Então, eu sempre positivos e negativos. conheci os quatro temperamentos do Tim LaHaye, né? Uhum, Acho que eram livros que todo cristão usou e eu usava, né? As meninas minhas eram pequenas e não como saber o temperamento de seus filhos, eu lia bastante e para aprender. Mas quando me foi oferecido esse curso, o Dr. Danilo, ele, por ser teólogo e ser psicólogo, ele começou a comparar o temperamento de Deus, de Jesus e os cinco temperamentos. E esse quinto temperamento, então ele escreveu um livro, Deus, o Homem e os Cinco Temperamentos. Então a gente encontra 5 linguagens do amor, os 5 ministérios e os 5 temperamentos, né? Então o que mudou, né? Então entrou um temperamento que chama supina.
A gente sabe, né? Na medicina a gente usa, tá em posição supina, né? Supino. Aquele que está de mão aberta, que quer sempre Sim, servir. pronação, supinação. Então ele quer servir. Então a linguagem de amor é o serviço, ele não sabe liderar, é uma ovelha mesmo, a figura de uma ovelha que se sujeita, submete, serve, só que ela precisa de reconhecimento. Então, na verdade, assim, esses 5 temperamentos, como aplicar o teste, é bem interessante, né? Porque você consegue ver aonde a pessoa está encaixada, onde ela está desequilibrada, a compulsão, a frustração do seu temperamento, aí as áreas positivas e negativas do temperamento, e a gente consegue trabalhar com isso. Eu não sei se você quer que eu dê um resumão, não sei como. Se você. Eu acho que vai abençoar todo mundo. Dá um Então, resumo para as pessoas já começarem a se inteirar. Inclusive, quem tiver interesse, né, existe publicado o livro do Dr. Danilo Polanco, 5 Temperamentos. E ele começa a falar dos temperamentos de Deus, né? Que Deus é melancólico quando ele pega, né, aquele caos que tá e ele quer colocar tudo em ordem, tudo perfeito, tudo direito, né? Então, falando de Deus, né? Mas falando do ser humano, né? O ser humano melancólico, ele é mais introvertido, né? Então ele diz ele tem mais o tempo de conectar com Deus, então o ministério dele é profético, ele seleciona amizades, né? Porque ele é altamente inteligente, o melancólico, então ele olha para as pessoas e fica olhando, né? Ele é introvertido, ele seleciona amizade, ele fala, será que fulano presta para ser meu amigo? Será, né? Tem aquele que você fala assim, nossa, no começo eu achei que você era antipático, depois eu vi que você era simpático. E por quê? Porque a pessoa se abriu porque percebeu que você merecia ser amigo dele, né? Tipo, né? Então, o melancólico é assim, ele tem áreas negativas, que é porque ele é muito perfeccionista, ele é crítico, ele sofre de baixa autoestima, ele critica a si mesmo, critica muitos outros também, perfeccionista, né? Mas também ele pode ser aquele que sabe ouvir muito a voz de Deus, gosta de tempo a sós, e a gente tem que conhecer o temperamento, né? Por exemplo, mãe que é sanguínea, que quer tirar o filho do seu lugar de melancólico, sofre muito. Filho sofre, a mãe sofre. E depois ele diz do Deus colérico, que é o Senhor dos Exércitos, que vai e mata todo mundo e tal. Ele fala Deus com 5 temperamentos, né? Mas que o colérico é o empreendedor, é aquela pessoa que tem visão, olha longe, ele faz projetos, ele consegue colocar o projeto em ação, ele é extrovertido, mas os relacionamentos são mais selecionados, ele seleciona pessoas que interessam para ele. O defeito dele é ser manipulador, controlador, depois não entender o sentimento das pessoas, o colérico. E aí o professor Danilo fala assim, um colérico bem tratado vira o apóstolo Paulo. Um maltratado vira um Hitler. Muito bom. E aí ele coloca, então, faz essas comparações, e o colérico é aquela pessoa que se ira com facilidade, chega à ira física, então é o defeito dele, a manipulação, o não entender sentimento dos outros, a pessoa serve, a hora que acabou ele descarta facilmente, e se a pessoa chegar para ele e falar assim, ai, fiquei sentido, ele não dá bola não, porque o sentimento dos outros não é importante, importante é a visão onde ele quer chegar, né? E entender isso das pessoas é muito bom, né? Porque você começa a compreender, sabe como orar, como ajudar uma pessoa, né? Depois vem o sanguíneo, né? Que é o extrovertido também, né? O colérico e o sanguíneo são os 2 extrovertidos. O sanguíneo é movido por relacionamentos, então ele tem muita amizade. Ele, quando é criança, pode ser confundido com transtorno de déficit de atenção, hiperatividade. Ele vai na escola, não presta atenção, só quer cutucar um amiguinho, só quer ver o lápis novo do outro e tal. Tudo menos olhar para a professora, né? Então, mas ele também, para agradar as pessoas, ele faz promessas que não são verdadeiras, às vezes ele é até tido como mentiroso, né? Vamos fazer tal coisa? Vamos. Chega no dia seguinte, você fala assim, vamos lá, que a gente combinou? Ah, desisti. Então, fala assim, acho que se não raciocina direito, é irresponsável, mas na verdade é o temperamento dele.
Ele pode ficar bravo, ter suas crises de ira, mas é aquele que perdoa e esquece fácil, né? E o defeito dele é fazer promessa, não cumprir, né? A linguagem de amor, esqueci de falar, né? Do sanguíneo é o toque físico, é abraço, carinho, beijo, né? Do melancólico é palavras de encorajamento, de afirmação. Do colérico é presente, né? Ganhar e dar presentes. E aí vem o fleumático. O fleumático é chamado de o pacificador. Cada um tem um nome, né? O melancólico é chamado de analítico, o colérico de empreendedor ou dominante, o fleumático é o pacificador, o sanguíneo é o extrovertido e o supina é o servo, né? Então, falando do fleumático, quer tudo na paz, tudo programadinho, tudo organizado, né? E ele se move pela paz. Então, ele já faz na cabeça dele, já tem tudo programado. Hoje eu vou fazer isso, aquilo e tal, né? E se a mulher dele chegar e falar assim, para, eu vou comprar leite. Fala, não, por quê? Na verdade, porque não está no programa dele. Então, a gente ensina a pessoa como colocar as coisas nos programas, né? Para casais, né? Muito legal isso também, né? Para ensinar casais como lidar com o temperamento. O fleumático, o Dr. Danilo diz que é aquele que está em Salmo 91:7, né? Caiam 1.000 à minha direita, 5.000 não serei atingido, né? E o ministério, a linguagem de amor do fleumático é tempo de qualidade, né? Eu esqueci de falar dos ministérios. O ministério do fleumático é de pastor, que escuta a desgraça de todo mundo, fala, no tempo certo tudo se resolve. E o fleumático, o defeito dele. Muito bom. O defeito do fleumático, ele se dá bem com todos, mas irrita todo mundo também. Eu conheço um assim. Tem um lá em casa. Aqui em casa. A gente sempre acha algum, né? Quando fala. O ministério do sanguíneo é o evangelista, porque ele se dá bem com as pessoas, né? Ele ama as pessoas, ele é movido por relacionamentos, né? Mas também o negativo dele é isso, né? Não levar a palavra assim até o fim, não assumir responsabilidade, prometer coisa não fazer, né? E o supina é aquele servo, né? Quer servir, ele parece extrovertido porque ele está servindo, mas ele é introvertido. Às vezes até você vai ver alguém. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, né? Que ela disse, eu sou supina e tal. Falei, então, o supina às vezes está na casa de numa festa, vai lá, falei, eu vou lavar a louça, né? Mas na verdade ela não quer estar lá, porque não é extrovertido, ele quer servir. E o servir sai do extrovertido e vai lá para servir. E a pessoa, é exatamente isso que eu faço, né? Então, mas é submisso, é muito dócil. Defeito dele pode ser abusado pelos outros, não saber colocar limites, né? E ele é uma ovelha perfeita, né? Também, o que acontece? Ele precisa ser reconhecido. Então, ele serve, você precisa falar, elogiar, olha que bom que você fez isso, foi bom, né? Porque se ele não é elogiado, ele fica muito magoado, mas ele não transparece isso. Ele deixa guardado. E aquilo pode levar também a se deprimir, a uma autoestima baixa também, né? Ministério do supina é o mestre, que tem paciência com todos, né? E a linguagem de amor é o serviço, né? O melancólico é o profético, né? E o colérico é o apostólico, né? Então, a gente tem 5 ministérios, 5 linguagens do amor e 5 temperamentos. Que interessante. Muito bom. E todos têm áreas fracas e boas. Então, a gente, quando faz o teste, a gente mais ou menos vê onde está. Não cai num gráfico, né? É que o Dr. Danilo ele fez um levantamento, quer dizer, saiu dos 4 temperamentos de Hipócrates, né, que a gente aprendeu. Sim. Aí ele vai vendo, assim, acompanhando como que os psicólogos, psiquiatras e infantis foram acompanhando crianças desde o nascimento. Tem um trabalho de 2 autores, Stella e um outro autor ali, Stella Chesi. Então, eles seguiram por 18 anos, criança, desde o nascimento, 9 parâmetros, né? Como a pessoa aceita o ritmo, como ela faz o ritmo, como reage quando tira do ritmo, como que ela é extrovertido, introvertido, como relaciona com as pessoas,
com 17 anos de segmento, eles publicaram os primeiros trabalhos. E disseram que a criança já nasce com temperamento. Deus deu o temperamento. Todos os temperamentos são bons e precisa de todos, né? Mas a gente precisa como Deus, né? E Jesus transitava nos 5 temperamentos. Apóstolo Paulo também. Ele era apóstolo Paulo, mas quando a gente vê a carta de Tessalonicenses, fala assim, como a ama seus filhos, assim eu amei vocês, né? Um colérico não faz isso, Sim. né? Mas o apóstolo Paulo, tratado ali, né? Apóstolo Paulo no naufrágio, né? Como um fleumático. Eu sabia que não ia dar certo, mas eu fui com vocês, né? Então, a gente vê o tratamento do Senhor e a gente precisa transitar Sim. nos 5 A temperamentos. cura é justamente essa plenitude que a gente vai, além do nosso temperamento, a gente vai tratando os pecados que estão escondidos dentro dele ali, mas a gente vai progredindo para ser completo. O que eu falo, quando eu falo dos cursos, eu digo, né? O ideal é a gente transitar nos 5 temperamentos, né? Como Jesus fez. Sim. E a gente, você deve lembrar, né? Quando a gente fez o curso de psiquiatria médica, a gente aprendeu um pouco disso, né? Quando vier um paciente, já olha a cara dele, você já tem uma noção de como que ele é, né? Então, o colérico chegava para mim, assim, no consultório, doutora, tô com pressa, me dá logo um antibiótico, eu tô com sinusite. Aí, no começo, eu falava assim, como que você sabe que você tem sinusite? Sabe quando você quer? Eu falava assim, não. Depois que eu aprendi, eu falei, não adianta ficar discutindo. Ah, senta aí que eu vou te examinar, tal, só que... Ah, você tem medo, tal, vou medicar e vai embora. O fleumático vem com a listinha, doutora, há 10 dias eu tive um resfriado e tomei tal remédio. Depois de 10 dias, eu vi que eu não melhorava, então eu tomei um anti-inflamatório. Aí ele tem uma lista, né? Você fala assim, que bom que você escreveu tudo isso. Mas, olha, a gente vai ver o que você tentar agora, tá? Como você está hoje. Então, assim, a gente, para ser um bom médico, você precisa... Transitar. Ter acesso a todos. Então, o melancólico, ele chega e fica olhando para você assim, com uma cara fechada, né? Porque eu tive isso, aquilo. Aí, quando você começa a mostrar que você tem conhecimento, ele começa a se abrir, né? Então, a gente olha e já sabe. Mas eu fico vendo assim, Jesus, ele sabia fazer tudo isso. E ser semelhante a Jesus é transitar por amor. Acessar todos os corações. Por amor. Que demais. O amor preenche as lacunas dos temperamentos e conecta com todos. E nos faz transicionar e transitar entre todos eles. E você fala muito também sobre o amor, e tem um método até paulino acerca do amor. Como é que é? Fala pra gente sobre o amor. Não, é que na minha cabeça, eu sempre tinha uma coisa que chamava Você Pode Ser Melhor. Na igreja todo mundo dá risada quando fala isso, né? Porque eu sempre falo, você pode ser melhor. Legal. Então eu criei um projeto que chama Você Pode Ser Melhor. Mas eu não criei, eu tinha isso na cabeça. Foi criado em você. Eu olhava as coisas e falava, podia ser melhor, né? E aí um dia eu fui no supermercado e vi lá a fila, não sei se tem pão de açúcar aqui. Aqui em Bragança não, mas... Mas assim, é rotina lá do Pão de Açúcar. Tem um café e uma padaria. A pessoa que serve a padaria, serve o café também. Então, quando tem fila no café, né, aí a padaria está sendo servida. Daqui a pouco o café começa a andar e a padaria está com a fila. Eu chamei a gerente e falei assim, como você seleciona as pessoas para trabalhar aqui, né? Eu falei, vocês veem temperamento da pessoa? Porque o fleumático é bom, né? Na verdade, eu não falei isso para ela, mas o fleumático manda arrumar prateleira que passa o dia inteiro lá, sossegado, feliz, né? Então, mas lidar com gente precisa ser um extrovertido, um sanguíneo, né? E eu falei, como que vocês fazem as coisas e tal? Como vocês organizam? Aí ela disse, faz um projeto se você quer ajudar. Mas o projeto lá, eu fui procurar, ela mudou de gerente. Mas eu falei assim, mas eu também não tinha um projeto bem feito, né? Aí, no meu consultório, veio uma paciente. E essa paciente era gerente da loja Riachuelo. Ela entregou a vida para Jesus, que ela tinha vertigem e fez exame autoneurológico, não tinha nada. Eu falei, me fala um pouco de você, o que está acontecendo? Ela desabou a chorar, né? E aí contou a vida dela e no final, né? Levei eles para conhecer Jesus, estão todos na igreja até hoje, né?
E Uma aí, vertigem era. virou salvação. Na verdade o exame estava normal, né? Por isso que eu entrei na conversa com ela, né? Uau. Aí eu falei assim, sabe, eu tenho um projeto, você pode ser melhor, né? Aí ela disse, manda para mim que eu vou mandar pro gerente. Aí eu tive que pôr um papel. Aí eu comecei, como você tem amor para lidar com o cliente, para tal, e autoconhecimento, temperamento, tem tudo, mas eu começo com amor, né? Porque foi um jeito uma estratégia que eu achei para colocar, porque não era um ambiente cristão, né? Então eu falava, deixa eu começar com o amor, porque o amor é uma coisa que todo mundo aceita, né? Eu falei, gente, eu levei um bombom, né, para todo mundo. Você conhece um bombom que chama amor? Não. Tem um bombom Amor. que chama que só vende lá na loja americana. Que legal. Aí eu levei, dei para uma pessoa primeiro, né? Falei, come esse bombom, veja o que tem. Falou, tem chocolate, tem açúcar. Aí, mas eu já tinha anotado todos os ingredientes, né? Tem um monte. Eu falei, mas tem tudo isso, né? Falei, e amor é assim também. A gente aprende amor é sexo. Eu amo chocolate. Eu amo arrumar casa. Mas o conceito de amor não é esse. E aí eu joguei o versículo de 1 Coríntios 13, né? Amor é paciente, é bondoso, não se irrita, tal. Aí eu comecei, olha, o amor, na verdade, é tudo isso. É que é ingrediente de um bombom. Depois eu dei um bombom para cada um. E daí eles comeram o bombom. Falei, agora essa semana vocês vão exercitar. O amor é paciente. Paciente entre vocês, funcionários. Paciente com o cliente chato que vier. Se você estiver emburrado, você tiver com um dia muito ruim, eu tô aqui, eu ia toda segunda-feira, né? Eu tô aqui, você pode vir conversar comigo. Ela me arrumou uma salinha. E o projeto chama Você Pode Ser Melhor. Então, aí eu prossigo em todas as características do amor. Depois eu entro no autoconhecimento, no relacionamento, como relacionar-se com pessoas. Aí depois eu entro na cura dos traumas, das heranças. E eu dei isso também para os aposentados lá da Unicamp, que eles abriram um curso de 50 a mais, né? Então, falei, Então fez nesse ambiente corporativo para os trabalhadores e os funcionários do Pão de Açúcar. Depois não, fez... no Pão de Açúcar eu não consegui. Não foi no Pão de Açúcar. Foi na Riachuelo. Foi na Riachuelo, verdade. Fui no Pão lá. de Açúcar que foi na só a ideia ali Riachuelo eu que surgiu. fiquei mais tempo. Pegava o pessoal que entrava, abria o shopping. E ia de tarde também o pessoal que entrava à tarde e fechava o shopping. Que né? legal. E era muito legal, porque às vezes vinha pessoa assim, triste, com problema. Falava, eu vou dar 5 minutos. Né? Entrava na sala, orava com a pessoa, podia evangelizar, né? Então, a pessoa saía bem, falava para você enfrentar seu dia, deixa o seu problema aqui com a gente, deixar com Jesus e você vai trabalhar. Né? Então, o meu projeto é esse, só que assim, atualmente eu só estou trabalhando num lugar, né? E mesmo assim eu não estou com muito tempo mais, não. Tá difícil. Hoje, como é que divide o tempo aí entre ministério pastoral, Não, terapeuta, otorrino? Não, como é que... otorrino eu deixei já. Tá. Né? Eu fui deixando, quando eu me aposentei da faculdade, depois eu fiquei no consultório, depois de um tempo eu deixei as cirurgias, né, porque eram muito estressadas. Eu falei, estresse para gente jovem, né? Então eu comecei a deixar as cirurgias. Depois eu comecei a trabalhar muito com zumbido, porque era uma coisa que ninguém tratava, né? Então, comecei a trabalhar com zumbido. Mas, concomitantemente, eu já comecei a me preparar para aconselhamento. Então, fui fazer curso de aconselhamento, me formei na terapia baseada em temperamento, né? E aí depois eu entrei no SOSO, no Ministério SOSO. O SOSO consome muito meu tempo, né? Porque eu tenho que tenho que mentorear algumas igrejas também. Então hoje, assim, é meio corrida, né? Porque eu tenho que fazer um monte de coisa. Mas eu atendo pessoas, atendo casais para um temperamento, pessoas, assim, individuais também. Né? Mas a terapia é toda cristã, né? Que legal, então, que legal. Muito bom, muito bom. Meu Deus, eu queria ficar mais umas 3, 4, 5, 10 horas aqui. Por causa da minha idade, tem muita coisa para te contar. Eu quero deixar o convite aberto para voltar muitas outras vezes, porque tem tanto tema que a gente pode aprofundar e que vai enriquecer muito, vai ser cura pra gente.
para todo mundo que tá nos ouvindo, mas eu não vejo a hora de ler todos esses aqui. São presente para mim São. mesmo? Meu Deus Trouxe do de presente céu, pra você. que alegria. E aí você pode procurar aí. E eu queria te dar um presente também. Esse aqui é meu filhinho mais novo. Que bom. É o Salmo Terapia, que tem essa ideia também de interiorizar a palavra e de fazer essa busca pelo coração, transformando emoções em orações, usando as emoções como chaves que dão acesso a lugares profundos do nosso coração e dando acesso a Deus. Obrigada, E viu? é isso que acontece lá nos Salmos, né? São o coração do salmista sendo exposto a Deus e o coração de Deus sendo exposto ao muito salmista, bom. por isso que é Salmo Vou ler Terapia. com carinho. Espero que abençoe e que sirva de algum proveito também para o ministério. E antes da gente encerrar, eu queria pedir para que você orasse por nós, orasse por todos os que estão lidando com bagagens, com fardos pesados. A gente falou de alguns deles aqui. Eu creio que o Senhor hoje pode, através desse nosso tempo, dessa nossa conversa, abrir espaço no coração, abrir caminhos, conexões e perdoar e levar irmãos nossos que estão precisando passar por esse processo do perdão, da conexão, enfim, essa mensagem do amor, essa mensagem que a gente conversou aqui, que fala de vida, de saúde, de cura, que fala de Cristo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, trazendo e conectando e preenchendo a gente, fazendo a gente ser completo, pleno. Queria que você orasse para que quem nos ouve receba disso. Amém. Deus Pai, Jesus e Espírito Santo, nós queremos juntos aqui, todos nós, agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Ainda mais uma segunda após Páscoa, onde nosso coração se aqueceu tanto de lembrar. Lembramos todos os dias, mas ontem foi especial. E nós continuamos debaixo dessa mesma atmosfera de gratidão. E o Senhor deu a vida por nós. E o que nós mais desejamos é alegrar o teu coração. O que mais desejamos é que um dia o Senhor olhe e diga: valeu a pena ter morrido na cruz por você, por todas essas pessoas transformadas. Eu oro por todos que vão assistir, vão ouvir, para essas experiências de vida que o Senhor permitiu que eu tivesse com o Senhor. É tudo graça do Senhor, é tudo bondade, toda a misericórdia do Senhor que foi despendida por mim e por todos, porque o Senhor morreu por todos, não tem nenhum a quem o Senhor olha com acepção. O Senhor ama a todos e nós queremos te dar graças e agradeço por esse momento de poder compartilhar, porque é tudo teu e a honra é tua, a glória é toda tua, e que o Senhor seja exaltado e que muitos te busquem mais, te amem mais e sejam mais transformados, para que as pessoas sejam ganhas para o reino de Deus. Pai, nós oramos, agradecemos por esse tempo, abençoe esse ministério divinamente, que tem sido tão enriquecedor e também tão terapêutico, que o Senhor esteja abençoando o Johnny, todo esse trabalho e todos que estão aqui junto com ele. Nós agradecemos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor, Pai, pela tua presença aqui. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém, amém, amém. Como é que o pessoal te acha? Instagram? Tem ainda vaga para atendimento? Onde acham os livros? Como é que quem quer mais pode achar mais? Os livros tem no Você Pode Ser Melhor. Existe um site, Você Pode Ser Melhor. Mas também existem livros na livraria Pescador Cristão ou na própria Z3. O Café Terapêutico é o único que foi pela Quatro Ventos. Tá. Mas os outros são da Z3 Ideias, então a reedição já fui fazendo pela Z3, então tem tudo na editora Z3. Legal. Tá? Legal. Muito bom. Então os livros... O livros... Instagram meu é Luísa Hayashi, né? Luísa Hayashi. Arroba Luísa Hayashi. Muito legal. E no meio médico eu era Luísa Endo. E no meio cristão todo mundo Luísa Hayashi. Falei, tá bom. Essa família tem um legado
que nós brasileiros somos muito gratos. E queria que, em nome dos brasileiros, agradecer a vocês, agradecer a família, porque tem uma herança, a gente falou disso, tem uma herança muito poderosa de Cristo que foi gerada aqui, vem abençoado, vem abençoando a nossa nação. Eu quero agradecer por isso, pela sua história, pelo seu legado. Fui muito edificado, meu coração está queimando aqui, cheio de alegria e com expectativas de que o Senhor continue aumentando o som da sua voz, fazendo chegar nos 4 ventos, e que o Senhor continue prosperando sua casa, ministério, a família. Obrigado pelo legado, pelo testemunho, pela trajetória, por honrar o nome de Cristo em todos os lugares por onde passou, na academia, na família, na igreja, e agora servindo a igreja de Jesus nesse aspecto da cura das emoções, da alma. E eu quero agradecer em meu nome e em nome de todo mundo que está ouvindo, que foi muito abençoado. Obrigado, viu? Obrigado a vocês também, viu? Uma honra ter estado com você. Já faz um tempo que eu assisti, então foi muito bom. Que honra, que honra. E fica o convite para voltar muitas outras vezes. E você que acompanhou até aqui, eu tenho certeza que foi muito abençoado. Então eu quero que você deixe um comentário aqui com a parte que mais te abençoou, que mais edificou você. Deixe um comentário aqui, ó. Volta, doutora Luísa, para ela voltar muitas outras vezes. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para você não perder nada, nenhum dos vídeos, porque aqui tudo tem um objetivo, que é te deixar mais parecido com Jesus. Se você ainda não pediu o seu Além da Ansiedade, ou o seu Salmo Terapia, ou os livros da doutora Luísa, faz aí o seu pedido também. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós, eu, você, somos cópias de Jesus. Deus abençoe e até o próximo Divinamente.